O Cruzeiro do Sul, ele está codificado sobre a Bahia, sobre Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. São esses 5 estados que ele está codificado, o Cruzeiro do Sul. A estrela rúbia, ela está codificada lá em Bom Jesus da Lapa, onde existe uma gruta, vou mostrar a imagem. Está codificada sobre a gruta de Bom Jesus da Lapa, lá na Bahia. E essa aqui é uma árvore petrificada, né? Onde é a gruta, é uma árvore petrificada pelo plasma. Quando você analisa o estado da Bahia em relação ao firmamento, o estado da Bahia, na inversão magnética, ele vai sofrer muito com tsunami e terremoto, segundo a esse estudo do firmamento. Como é no céu, é na terra. E como é na terra, é no céu. Em relação ao firmamento, os 2 pontos cegos, os 2 pontos ideal no estado da Bahia é Vitória da Conquista, né? Você tem Vitória da Conquista e você tem também Piatã, que deve estar a 1.200 e poucos metros de altitude do nível do mar. São 2 lugares ideal no estado da Bahia. Piatã e você tem Vitória da Conquista. O litoral não é bom. O litoral não é bom em lugar nenhum, filho. Você tem a Lua U. A Lua U, ela é o relógio do tsunami. Então eu vou fazer um vídeo, né, explicando a Lua U com mais profundidade. A gente vai colocar vários vídeos. Então, em relação ao estado da Bahia, se você perguntasse para mim, para quem gosta de planejar, qual é o melhor lugar? Vitória da Conquista, sem dúvida, e Piatã. São os lugares ideais, que são pontos cegos na inversão magnética. Outra coisa, o estado da Bahia, eu só coloquei ele na região sudeste, porque ele não pertence à região sudeste, porque ele está codificado no Cruzeiro do Sul. E aqui a gente está fazendo baseado no firmamento. Vou falar assim porque Bahia não pertence à região sudeste, ela pertence à região nordeste. Outra coisa, a intensidade de fenômeno de terremoto na Bahia, porque a Bahia vai ter tsunami e terremoto. Então a região litorânea não é boa. E em relação ao terremoto, também não será um terremoto muito forte na Bahia. O porquê disso? Quando você pega prédios antigos no estado da Bahia, eles não sofreram muita liquefação de solo. Tanto é que quando você vê as árvores, lá na Chapada Diamantina, aquelas árvores petrificadas, espera que eu vou colocar a imagem, você vai compreender o que eu estou falando. Porque o estado da Bahia, ele vai ter terremoto na inversão, mas a consequência vai ser branda. Se você reparar, essas árvores aí, ó, isso aí não é montanha, são árvores petrificadas, são árvores gigantes. Você pode ver que é o formato de um tronco de árvore. Só que elas têm essa simetria tudo igual, porque elas foram cortadas por gigante. Então você pode ver que elas não afundaram. Elas se mantêm ainda o início da árvore na mesma posição que estava no passado. Mesmo passando por uma inversão magnética, depois passando em um giro de 72 graus, passou quando desligou o relógio, passou pelo dilúvio, e elas continuam no mesmo formato. O início da árvore não sofreu liquefação. Você vê que elas não sofreram. Você pode ver que elas têm tudo uma simetria igual, porque elas foram cortadas por gigante, né? Então você vê aí, por isso que o estado da Bahia é um lugar ideal. Você vê que ele não sofre liquefação de solo. Ele não sofre. No próximo vídeo também eu vou mostrar algo que vai ser interessante. Ou no canal Exu, ou aqui no relógio. Explicar coisa que está nas escrituras e que vai acontecer, que as pessoas nem percebem. Então, o estado da Bahia, na minha opinião, é um dos melhores lugares para você estar na inversão magnética. Todo lugar, claro que tem suas consequências e tem também o seu lado bom, né? Todo lugar é assim. Não é à toa que os chineses estão comprando as terras todinha da Bahia. Você não tem noção do que tem gente comprando terra na Bahia. E Vitória da Conquista também, muito judeu está comprando terra lá. Muitos judeus estão comprando casa, terreno, sítio, tudo naquela região de Vitória da Conquista. Em relação ao estado de Minas, você tem a estrela Delta do Cruzeiro do Sul. Essa que está codificada em Minas Gerais. Vem a ser, na constelação Cruzeiro do Sul, a estrela Delta Cruz. Está codificada em Minas, na Praça 7. Vem ser essa praça, quer ver? Ó? Está codificada na Praça 7. Tá vendo? Ó? Tem o formato de uma estrela. Você vê que todos os lugares de monumento, né? Tem um obelisco aí, são lugares codificados, filho. Quem monta monumento em praça de cidades, capitais, tem todo esse conhecimento. O estado de Minas, em relação à codificação de firmamento, ele terá muito fenômeno relacionado a plasma, né? Minas tem muito ferro, né? Isso vai ajudar ao plasma a aterrar, tem muito minério, e também vai sofrer com terremoto, e também com neve, né? Minas vai sofrer muito com neve também. A neve vai chegar até o estado de Minas Gerais. Isso durante o evento e durante a inversão, filho, tá? E depois, quais são os 4 pontos cegos que tem em Minas? Minas você vai ter Teófrotônio, você está vendo aí a imagem, ó, é ponto cego na inversão. É um lugar privilegiado nesse estudo de codificação de firmamento. Você tem água, você está vendo aí Teófrotônio. Outro ponto cego em relação ao firmamento é Patos de Minas. Inclusive, em frente a essa catedral, você vê o desenho das 3 terras, em frente da igreja. Depois você tem também a imagem de uma cruz no telhado, que a gente sabe que serve de marcação de firmamento. E aqui você tem uma imagem da cidade, para você ter uma noção de Patos de Minas, né? Como é Patos de Minas. Depois você tem que fazer a pesquisa, mas são lugares ideais para a inversão. Outro lugar no estado de Minas é Divisa Alegre. Também é um lugar ideal durante a inversão magnética. Claro que não tem lugar que não vai sofrer, mas são lugares que vão sofrer menos. Então, esse é um estudo
baseado em codificação de firmamento, onde você vai achando e localizando pontos cegos no firmamento. Se são pontos cegos no firmamento, também é ponto cego na Terra. Outro lugar também que é colocado como pontos são os pontos cegos no estado de Minas. Claro que toda cidade vai sofrer quando estiver ocorrendo o evento da inversão magnética, mas tem lugares que são pontos cegos no firmamento, e como é no céu, é na Terra. Outra coisa, quando a gente vê os fenômenos se intensificando, é quando você pode ter uma direção para onde ir. Mas isso quando os fenômenos tiver bastante, uma intensidade muito grande. E com a diminuição do tempo, é quando você vê os dias diminuindo, você vai ter um prazo de 74 dias antes da inversão magnética. Então, se você entender a inversão magnética, você consegue se preparar e não precisa ficar mudando de lugar antes da hora, né? Quando você vê uma diminuição, o dia é 24, caiu para 23, depois cai para 22 horas, aí sim você pode ir para certos lugares. Mas antes não, você tem que trabalhar, você tem família para sustentar, você não pode ir para uma região e não ter emprego e passar fome, né? Tem que ter equilíbrio, e isso aqui é um estudo, tá? É um estudo. Lembra sempre disso. A gente nunca tem a certeza de nada. Isso aqui é um estudo que a gente vem realizando junto com o firmamento e junto com as escrituras sobre a inversão magnética. Pode ocorrer esse ano? Pode. Pode ocorrer daqui 2 anos? Também pode. Pode ocorrer daqui 20 anos? Pode. E pode ocorrer daqui 50 anos, né? Eu não acredito, mas pode. Nós estamos já vivendo uma consumação de era. Mas tudo tem que ser feito com equilíbrio. E lembra, você tem que crer no seu pai, filho. Não tenha medo de nada. Medo do quê? Medo de nada. O pai te ama. Lembra disso. O pai te ama. Não tenha medo. Porque se você tiver medo, você não vai estar na frequência do pai. Outra coisa, o estudo de cada região você tem que fazer. Aqui pode ser ponto cego da inversão, mas às vezes construir uma barragem não fica um lugar ideal. Você tem que saber aonde a cidade está localizada.